Irmãos, é com emoção que eu volto aqui sempre. Eu vinha chegando, aqui a gente começou o ministério pastoral. Eu venho chegando com a Cecília ali, ela disse: meu filho, foi nessa rua aqui que um homem quase matou você. A gente vinha de bicicleta com 3 crianças. E aí o cara correu atrás da gente. Quando chegou aqui nessa ladeira, ninguém podia mais correr. Mas ele desistiu, não sei porquê. E eu vejo pessoas trabalhando, continuando essa obra, como o pastor Jorge. Fico feliz porque eu vejo o Marquinhos na Assembleia de Deus. Eu vejo tantos irmãos queridos. E tem uma pessoa que também é muito especial para nós, é o Estênio. Sempre esteve com a gente, conversando. Ele é mais que um irmão. Para mim e para a Cecília, ele é um filho. E ele sempre, desde muito novo, ele sempre estava um passo à frente. Então é muito bom te ver aqui, Estênio. É muito bom estar contigo, pastor, e com a igreja. Vamos à exposição da palavra de Deus. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 25. Lucas 10, verso 25. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. Disse-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, e com todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondestes corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, se retiraram, deixando-o semi-morto. Podem sentar. Hoje nós vamos falar sobre de quem eu sou o próximo. E esse é um texto, eu acho que nós, cristãos, precisamos pregar muito no Novo Testamento. E não apenas pregar, mas expor. E hoje eu vou fazer um texto, um sermão expositivo, nesse texto. Então, por que Jesus conta esta parábola? Eu, ultimamente, tenho me especializado muito na questão das parábolas, porque era o método por excelência de ensino de Jesus. E quando Jesus ensina, através das parábolas, ele pega coisas do cotidiano e ele está falando de coisas desconhecidas através de coisas bem conhecidas. Isso é uma parábola. É quando você pega coisas desconhecidas e fala através de coisas bem conhecidas. Então o que acontece? No contexto em que está esta parábola, Jesus enviou 70 pregadores. E eles foram e voltaram felizes. E aí, Jesus é tomado de uma alegria poderosa. E Jesus bendiz ao Pai. Jesus diz: Pai, ninguém conhece o Senhor a não ser o Filho. Ninguém conhece o Filho senão o Senhor. E ele diz: e a estes pequeninos a quem o Senhor quis revelar. E Jesus olha para os discípulos e diz assim: bem-aventurados sois vós,
Porque muitos profetas e reis desejaram conhecer e ouvir e saber o que vocês sabem, o que vocês ouvem, o que vocês veem e não viram, não ouviram. E aí nesta hora, Jesus está ensinando e um intérprete da lei se levanta. É neste contexto que Jesus vai contar quem é meu próximo. E aquele intérprete da lei diz assim: levantou-se com o intuito de colocar Jesus à prova. Ele não está preocupado com salvação. Ele não está preocupado com vida eterna. Por isso a gente aprende que é possível você indagar, questionar, perguntar sobre realidades espirituais, sobre a eternidade, e não está nem aí para a eternidade. E não dar bolas para a mudança de vida. E aí o que acontece? Aquele homem chega e a Bíblia diz para pôr Jesus à prova. O que ele queria era causar, o que ele queria era ridicularizar o Senhor Jesus. E aí ele era um intérprete da lei, ele era uma pessoa especializada. Era alguém que copiava os manuscritos. E que de tanto copiar se tornou alguém, um perito, um especialista em Antigo Testamento. E aí o que acontece? Ele pergunta para Jesus: Senhor, que farei para herdar a vida eterna? Jesus sabe que havia muitas percepções de como herdar a vida eterna, principalmente na cultura judaica, onde você tinha, quando começava isso, eram tantas opiniões que começava um conflito. E Jesus muito sabe, aquele homem, ele joga o laço para pegar Jesus. E aquela velha história, você sai do laço e devolve o laço. E Jesus muito sábio, Jesus diz o seguinte: você está me perguntando sobre a vida eterna. Porque aquele homem queria causar um conforto, queria discutir. E aí Jesus diz assim: o que está escrito na lei? Como é que você interpreta? Jesus diz: você quer que eu responda? Mas eu vou perguntar a você primeiro o que está escrito na lei e como você interpreta, que era um método rabínico de ensinar através de perguntas. E aí aquele homem agora percebe que ele jogou o laço, mas Jesus não pisou. Jesus devolve a pergunta para ele. E aquele homem diz: olha, porque quando Jesus pergunta como interpreta, ele está dizendo: a tua autoridade, a tua fonte, onde você estudou, como é que ele ensina? Como é que você recita lá isso na hora da adoração? E aí aquele homem chega e diz assim: olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, que era a primeira tábua da lei, a relação do homem com Deus. E aí ele pega Levíticos 18, e ele diz: e ao teu próximo como a ti mesmo, que era uma síntese das duas tábuas da lei. A relação com Deus é a relação com o próximo. E aí Jesus diz: respondeste bem. Jesus disse: você é bom. Você é bom de Bíblia. Veja que é possível ser bom de Bíblia e estar perdido. Que é possível fazer pergunta da vida eterna e não ir para lá. Que é possível se questionar. Que é possível frequentar culto e mesmo assim não estar disposto a mudar. O Estênio conheceu um Gilberto que pregava assim: glória a Deus. Eu já mudei um bocado, porque não estou mais disposto a gritar. Quero que o Espírito Santo grite no seu coração. E aí o que aconteceu? Aquele homem chega agora e Jesus disse: respondeu bem. Jesus diz: faça isso e viverás.
É como se Jesus estivesse dizendo: rapaz, então, para uma pessoa ser salva, é muito fácil, né? Você está dizendo que é amar a Deus de todo o coração, em toda a plenitude, e amar o próximo como a você mesmo. É fácil, né? É fácil. Aí Jesus diz: então, já que é tão simples, já que é tão simples, faça isso e viverá. Aquele homem percebeu que ele veio ali querendo pegar Jesus e foi pego. Ele percebeu que não era tão fácil, porque eu quero dizer, irmão, que quando a gente tem comunhão com Deus, a gente nunca fica só na superfície, a gente vai sempre se aprofundando, a gente vai querendo conhecer a Deus, a gente vai mergulhando e vai dizendo: Senhor, não quero ser um crente simplista, não quero nadar na superfície, não quero viver a vida inteira como a vida de uma criança que nunca mudou seu pensamento, que nunca mudou sua direção, que nunca mudou sua vida, que nunca mudou seu entendimento, e que acha que nós podemos fazer alguma coisa para conquistar o coração de Deus. E aí o que acontece? Aquele homem agora, ele percebeu: rapaz, não é tão fácil. Como é que eu vou dizer para esse professor aí que eu amo a Deus de todo o meu coração, com todas as minhas forças, com todo o meu entendimento? Ele agora percebeu que a coisa não era tão simples. Ele percebeu que a exigência de Deus não era tão fácil. E amar o próximo como a si mesmo. E aí aquele homem, ele é muito esperto. Ele percebeu que ele jogou o laço, Jesus saiu, Jesus jogou o laço de volta, ele caiu. E aí agora ele quer se justificar, ele não quer sair por baixo. Ele não está no culto para deixar Deus mudá-lo. Ele não está no culto para deixar a palavra de Deus entrar em seu coração e transformar a sua vida. E o grande problema de muita gente hoje é que vem ao culto, mas não deixa que a palavra de Deus o mude. Ele vem com convicções, ele vem com valores, ele vem com pensamentos, mas ele continua do mesmo jeito, ele sai do mesmo jeito. A palavra de Deus não muda seus valores, não muda suas convicções, e ela não muda a sua vida. Porque nós até ouvimos coisa diferente, mas nós não queremos mudar. A gente está muito satisfeito. Obrigado, Senhor, com quem eu sou. E se você veio a esta igreja hoje à noite, você não quer mudar, você não veio para comunhão. Porque comunhão é isso, é eu estou entrando em Cristo, Cristo entrando em mim, e Paulo diz: cada dia eu morro, para que Jesus viva em mim. Ele diz: eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo-a no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E ele diz: o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Aí aquele homem diz: quem é meu próximo? Ele continua querendo causar. Porque para o judeu, próximo, por isso que eu orei por aquele homem. Porque quantas vezes a gente dá graças a Deus quando ele sai pela porta e vai embora? Porque eu já preguei em igrejas e eu vi pessoas daquele jeito vir à frente e se converter, e as pessoas nem orar por ele. E um dia veio um se converter quando eu estava pregando, e um obreiro disse: pastor, esse aí toda semana vem. Eu respondi: meu irmão, se você não acredita na salvação dele, imagine ele. Porque eu tenho que acreditar que o diabo trouxe ele aqui, mas quem vai levar é Jesus. Eu tenho que acreditar que eu não estou aqui apenas para abençoar os bonzinhos. Eu tenho que acreditar que nós estamos aqui para libertar pessoas como aquelas.
que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas alegria, gozo, poder e paz do Espírito Santo. E aí o que acontece? Aquele homem diz assim, agora eu vou perguntar outra pergunta difícil. Quem é meu próximo? Naquele contexto, se Jesus dissesse, olha, pessoal, seu próximo, vamos discutir teologicamente quem é meu próximo. Então eles diriam, olha, o meu próximo é só judeu. Porque o judeu dizia o seguinte, ele orava 3 vezes por dia, dizendo, graças te dou ao Pai, porque não nasci nem cão, nem gentio, nem mulher. 3 vezes por dia. É triste. E eles diziam que nós, os gentios, é o feno que Deus fez para alimentar o fogo do diabo, do inferno. E aí, nesse contexto, se Jesus chega e diz assim, olha, pessoal lá do Papicu, os brasileiros são teu próximo, ia gerar uma confusão. Aí ele só não perguntou quem é o meu Deus, mas ele não tinha outra opção para se justificar, porque o grande problema nosso é a gente não querer assumir a culpa. Vou dizer, o grande mal é que hoje nós vemos uma sociedade que não tem mais culpa, tem doença. Você entra em qualquer lugar, você sai diagnosticado. Porque ninguém mais quer assumir culpa. Porque não dá mais para se falar em culpa. Porque nós vivemos uma sociedade que não dói. A gente diz assim, olha fulano, você vai passar tribulação, está amarrado. É uma sociedade que não leu mais a Bíblia, que não entendeu a Escritura e que vive... É a pessoa que espera no milagre e não sabe o que é milagre. E aí o que acontece? Jesus diz, não, eu vou contar uma história. Parábolê, é parar ao lado de, é você contar uma coisa ao lado, para que a pessoa possa comparar. E a parábola, ela é como um espelho. Jesus está contando e a gente vai se identificando. A gente vai dizendo, olha, eu sou esse aí. Eu sou aquele. É por isso que o judeu, muitas vezes, ele entendia. E aí eles queriam matar Jesus. Eles não queriam mudar de vida. Então muita gente vem à igreja, mas vem anos e anos e nunca muda de vida. É sempre o mesmo. E aí Jesus, ele quer saber agora quem é o próximo. Mas ele queria mesmo era causar confusão, que Jesus citasse que nós somos. E aí os judeus que estavam ali iam dizer, mas não, agora foi demais. Jesus disse, então eu vou contar uma historinha para você. Deixa eu contar uma coisa. Parábola, aquilo que aconteceu não existiu. Porque até hoje tem um monte de gente, pastor Gilberto, e até mesmo na faculdade. O professor me diga o quê? Jesus deixou 99 ovelhas e foi atrás de um que se perdeu. E o que aconteceu com as 99? Eu digo, minha irmã, nunca existiu aquelas 99. Eu digo, Jesus criou, era uma maneira dele ensinar uma lição de que Deus valoriza o perdido. Jesus não estava preocupado com as 99. Jesus estava preocupado com a ovelha que estava perdida. Ele criou aquela história para falar de como Deus valoriza um perdido. E aí Jesus disse, eu vou contar essa história. E toda parábola é como um pneu de bicicleta. Como o aro. Ela tem os detalhes, mas ela tem o centro, que é a mensagem que Jesus queria. Então muita gente quer ver os detalhes. E essa parábola é uma resposta à pergunta de um doutor, de um intérprete da lei, que já sabia o que ia crer, mas queria fazer perguntas sobre a crença do outro. Tem muita gente que vem à igreja já sabendo o que ele é, o que ele deseja, faz até pergunta, mas não está disposto a mudar de vida.
E o que Deus espera neste culto de Santa Ceia é que você esteja disposto a mudar seus pensamentos, sua caminhada, sua trajetória. É que hoje eu vinha para cá, e aí, como eu sou meio desobediente, eu não obedeço muito ao GPS. Aí quando eu entrava numa rua que a mulher não mandou, aí dizia assim, recalculando rotas. Hoje é uma noite onde Deus vai recalcular sua rota. Hoje é uma noite onde Deus vai dizer, meu filho, o caminho não é por aí. Minha filha, o caminho não é por aí. E hoje eu espero que tenha pessoas aqui que estejam dispostas a dizer, Deus, recalcule a rota da minha trajetória. E aí Jesus diz, descia de Jerusalém para Jericó, um homem, e ele foi assaltado. Era uma descida muito íngreme. Jericó era a cidade das palmeiras, era o balneário, era onde a turma que tinha dinheiro, ela tinha uma casa de veraneio. E as pessoas desciam por ali. E Jesus disse que aquele homem, era uma cidade, era uma estrada perigosa, e muitas vezes as pessoas tentaram já alegorizar. Por exemplo, um dos grandes teólogos da Bíblia, da história, Agostinho, ele dizia o seguinte, Jerusalém é a presença de Deus, Jericó era o pecado, era a vida no pecado. O diabo, o assaltante eram os demônios. Então ele fez um monte de coisa. Se a estalagem é a igreja, o estalajadeiro é Paulo, Jesus era o bom samaritano, mas será que era isso? Porque se esse livro é a base da nossa fé, nós temos que interpretá-lo corretamente. E aí o que acontece? Jesus está respondendo, quem é o meu próximo? E aí Jesus diz, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e ele foi assaltado no meio do caminho. E Jerusalém, ela fica no alto do monte. Então, existem duas maneiras de falar Jerusalém. Quando você vai a Jerusalém, diz subiu. Quando você vem de Jerusalém, diz desce. Então aquele homem vinha descendo, ele ia saindo de Jerusalém para Jericó. E Jesus disse, ele foi assaltado. E o que fizeram? Tiraram a roupa, porque naquela época uma das coisas que mais tinha poder era roupa, valor. Tiraram o que ele tinha e o deixaram nu. E deixaram ele desmaiado. E preste bem atenção, nos dias de Jesus, Jerusalém e ali a Judeia era um lugar de passagem de todo mundo. Então ali passava romano, judeu. Jerusalém era uma grande metrópole. Então o que acontece? Como é que você sabia quem era quem ali? Era pela roupa e pela fala. Pela roupa e pela fala. Então você sabia se a pessoa era judeu, pela roupa e pela língua. Quando ele dizia Verhaaretz, Haitá, Tohu, Vavorro. E aí, o que acontece? Quando a pessoa era grega, ela dizia assim, enarqueian logos. E a roupa era diferente. Mas Jesus é sábio, é meu Senhor. Jesus, na sua história, ele faz o homem ficar sem roupa e desmaiado. Então ninguém pode identificá-lo nem pela roupa, nem pela fala. Então quem for socorrer aquele homem tem que saber disso, que não vai saber quem ele é, da onde ele veio, se é judeu, se é gentio, se é romano, se é grego, só vai saber que ele precisa de ajuda. E o intérprete da lei que está ali, ele não vai chegar perto de ninguém, porque ele é judeu.
E o judeu não comia com as pessoas de fora, ele não ajudava ninguém, ele não entrava na casa da gente. Hoje nós temos muita gente que traz o judaísmo para dentro de casa, mas o judeu nunca levaria um de nós para dentro da casa dele. E aí o que acontece? Jesus diz, olha, aquele homem ficou ali, ninguém sabia quem ele era. E aí vinha um sacerdote descendo, quer dizer que ele já tinha terminado o turno dele. Davi organizou o culto, e aí ele botava os sacerdotes, eles trabalhavam em turno, quando terminava o turno eles desciam. E como ele vinha montado, provavelmente ele tinha dinheiro. Então não é de hoje que muita gente usa a fé para ganhar dinheiro. Porque deixa eu dizer uma coisa, irmão. Todo obreiro precisa sobreviver. Todo pastor tem família. Todo pastor precisa ser assalariado. O que nós não podemos é usar a fé para enriquecer. Um aluno meu que é pastor, disse, pastor Gilberto, o senhor é contra a Hilux? Eu disse, de jeito nenhum. Ele disse, não é porque o senhor pregou que um pastor... Eu disse, não mesmo, se você tiver com o seu salário, eu dou glória a Deus. Agora, se você tiver uma Hilux, enquanto os irmãos da igreja estão chegando de pé ou de bicicleta... Tudo que você tiver conquistando com o seu de suor, com o seu trabalho, eu não tenho problema com isso. Eu louvo a Deus pela sua prosperidade. Agora, se você tem, porque deixou de fazer a obra de Deus para gastar, mas não vamos entrar por esse caminho. Então, o que acontece? Aquele homem agora fica, e vem um sacerdote para a sua casa de veraneio. E aí, aquele sacerdote age como a religião dele. Porque o que Jesus não espera de nós é que a gente seja religioso. E aí aquele homem, ele olha e ele diz assim, rapaz, queria saber quem era. Mas não dá para saber, porque esse homem está nu. E não dá para falar, porque ele está desmaiado. E aí o que acontece? Se esse homem for um gentil, e eu tocar nele, se pior, ele estiver morto e eu tocar, não vou poder mais ir para o próximo turno. Não vou poder mais entrar no templo por um monte de tempo. Vou ficar imundo. Vou passar por um processo de purificação. Vão tocar o bumbo lá na porta para dizer que o sacerdote está sendo purificado. E aí ele diz, sabe uma coisa? Para não complicar, deixa quieto. E eu vou fazer o que qualquer um faria. Vou passar pelo outro lado da rua para eu não me contaminar com esse homem e eu poder ir para a igreja amanhã. Porque, irmãos, o dia em que igreja for mais importante do que a vida humana, nós somos religiosos. Porque aquele homem está muito preocupado em estar puro diante do templo. Ele não está preocupado com gente que está sofrendo, com gente que geme, com gente que foi assaltada, com gente que está desnuda, com gente que está machucada e ferida pela vida. Irmãos, a igreja existe para cuidar de gente como aquela que entrou aqui, totalmente arrasada, totalmente destruída, que não sabe como é que vai ser, que ele mesmo já perdeu a esperança. Porque quando eu cheguei aqui, há muitos anos atrás, só eu e a Cecília, era muito perigoso. Não sei como era hoje, mas era chamado de cidade aflita. Não é mais não, né? Hoje, graças a Deus, é uma cidade de Jesus. Então, o que acontece? Aquele homem está ali, o sacerdote passa por longe, porque ele diz, olha, não posso tocar, eu vou ficar impuro. Vai que ele está morto, vai que é de outra denominação, vai que é de outro lugar. E aí, aquele homem passa. E vem, agora, o levita. A tribo de Levi tinha o sacerdote e tinha 3 famílias, coatita, merarita e gersonita, que ficavam ali bem perto. E o que acontece? O levita olha e diz, rapaz, eu também não posso ficar impuro. O homem não fala para eu saber se ele é judeu. Porque se ele fosse judeu, ele ainda ia perguntar, o senhor é fariseu, saduceu, o que isso é?
que hoje está assim. Hoje a gente, para ajudar, a gente pergunta: o senhor é da Assembleia de Deus? O senhor é batista? O senhor é presbiteriano? Mas se o senhor for da Assembleia, que Assembleia é? Que Assembleia é? Vocês riem, mas nós não estamos. Né? Era para a gente estar chorando. Era para a gente estar chorando. Era para a gente dizer: Senhor, me perdoe, hoje eu quero ceiar. E hoje eu quero acabar com essas barreiras, Senhor. Eu quero estar disposto a ajudar, mesmo que ele seja um tremendo feiticeiro. Quantas vezes eu aqui não fui chamado para ir orar, e quando eu chegava lá, estava cheio de bandeirinha, cheio de tambor velho batendo, e eu fui orar pelo Pai de Santo. Mandei uma mensagem agora para uma pessoa, ela disse: e o senhor não quer ouvir Exu? Não, eu disse: rapaz, não é que eu ouço, ele só faz gritar. Vocês viram, a gente começou a orar, ele já... Porque nós vamos tomar ele. Ganhei uma pessoa para Jesus aqui, que é a mãe dele era mãe de santo, e o diabo disse para ela: não tome meu cavalo, nós vamos tomar as esporas, tudo para Jesus. E aí aquele homem agora, o levita diz: olha, amanhã eu tenho que estar no templo, eu tenho que participar da adoração, eu vou voltar para o meu turno, e eu não posso ajudar essa pessoa, porque eu não sei quem é. Não fala. E aí quem se esperava que ajudasse? Porque, irmãos, o mundo está perdido quando o mundo espera dos cristãos e nós não fazemos nada. Vou dizer de novo: o mundo está perdido quando o mundo espera que nós hajamos em benefício do próximo, que nós sejamos diferentes, e nós na essência somos iguais. O judaísmo estava perdido porque Jesus disse: olha, quem era para ajudar era o sacerdote, que todo dia falava de sacrifício pelo pecado, mas que não estendeu a mão. Era o levita, que estava acostumado, mas eles estavam tão religiosizados, tão ensimesmados, que só tinha lugar para oferecer sacrifício para judeu. Hoje nós estamos assim, a gente cresce trocando irmãos. As pessoas dizem assim: eu não gostei do pastor Jorge, então eu vou para outra igreja. Aí a pessoa chega: tem igreja que eu vou pregar que eu fico triste. Porque o pastor diz assim: irmãos, e quem está nos visitando? Aí a pessoa diz: eu. Aí ele faz assim: e você que está nos visitando hoje à noite e quer ficar se congregando aqui com a gente, levante sua mão. É assim que nós estamos. O que vale é que passe para o nosso lado. Nós não somos o próximo. E aí Jesus chega e diz: olha, vinha um samaritano de viagem. Irmão, naquela hora, você falar de um samaritano para judeu era palavrão. Ele não falava a palavra samaritano. Quando ele estava com muita raiva, não diz que é samaritano e tem demônio? Então, quando ele queria falar mal de alguém, xingar alguém, ele dizia: samaritano e tem demônio. Porque os samaritanos eram filhos de judeus, de israelitas do norte, com pagãos. E quando eles voltaram para a sua terra, eles fizeram uma religião rival. Por isso que a mulher samaritana é aqui, que a gente adora, ou lá em Jerusalém, o negócio está dividido. Hoje tem um monte de gente me perguntando qual é a igreja certa. Está do mesmo jeito. A pessoa diz assim: Senhor, onde é que a gente adora? Meus pais disseram que era aqui, o Senhor disse que é lá. Jesus diz: Deus é espírito, e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Aí, o que acontece? O samaritano vem. E aí você colocar um samaritano numa história para um rabino judeu. Hoje, como está passando o jogo Fortaleza-Ceará, era a mesma coisa que você colocar um torcedor do Fortaleza, mesmo no meio da torcida do Ceará. Ele iria morrer. Então Jesus tem que ser muito corajoso, como a gente diz aqui no Ceará, muito macho,
para poder, no meio de Israel, contar uma história onde o herói não vai ser o sacerdote, onde o herói não vai ser o levita, onde o herói nem sempre é aquele que a gente espera. Porque o herói e a heroína não são aqueles que a gente espera, mas aqueles que se colocam à disposição de Deus para agir na terra. Porque muitas vezes a gente espera do cargo. Mas eu vou lhe dizer uma coisa: a autoridade emana do serviço. A autoridade emana do serviço. Esses dois aqui tinham autoridades, mas não serviram. E veio um samaritano que nunca pensou nisso. Porque a gente está muito preocupado com cargo, com o que eu sou. Eu sou pastor, eu sou diácono. Tem gente que não chama mais nem o nome, é diácono fulano. É presbítero ciclano, é pastor não sei mais. Aí como pastor ficou meio negócio complicado. Aí disseram apóstolo, pai apóstolo, bispo. Se a gente não se cuidar, daqui a pouco a gente vai ter um papa. E aí o que acontece? Jesus disse, viu um samaritano de viagem. E vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Os outros pensaram como religioso. Eu não vou tocar, eu vou ficar imundo. Isso é pecado. Crente não bebe, crente não fuma, crente não toca. E aí o outro chega, desprovido de toda a religiosidade. E ele olha aquela pessoa, ele não quer saber de onde ela é, ele não quer saber que língua ela fala, que roupa ela veste, se é rica, se é pobre, se é de perto ou se é de longe, mas que ela está precisando e que encontrou ali alguém que está disposto a estender a mão. E é isso que Deus espera de mim e de você. É que a gente, como igreja de Cristo, seja o instrumento de Deus para abençoar esse mundo. Para abençoar aqueles que foram feridos, aqueles que estão na estrada da vida, aqueles que estão gemendo, aqueles que estão sofrendo, aqueles que precisam ouvir a mensagem do Evangelho. Que a gente deixe de fazer uma mensagem para apenas saciar a necessidade do povo, mensagem de autoajuda, mas que a gente possa dizer, Deus se importa com você, Deus se preocupa com você, nós estamos aqui como profetas e profetisas de Deus, nós viemos anunciar o reino dos céus, nós viemos dizer que Jesus é Senhor, que Ele escondeu estas coisas dos grandes e entendidos, mas revelou a nós pequenos. E aí Jesus disse que aquele samaritano, descendo da sua montaria, aplicou nele. Aquele homem vinha de viagem. Ele não é daqui, ele não está parado. O samaritano, quando ele ia viajar para Israel, ele geralmente era um vendedor, comerciante, então ele ia fora das cidades. Ele ia já por aquelas fazendas, ele ia evitando as cidades, porque ele sabia que ali era persona não grata. Ele não era muito bem-vindo. E aí Jesus diz que aquele samaritano, ele pega e coloca azeite e vinho. O vinho era para fazer asepsia, para limpar as feridas. E o azeite era para curar. Só que aquilo era caro. E ele vinha de viagem trazendo para ele, para uma necessidade dele. Ele sabe que se gastar ele pode precisar e não vai ter. Mas o próximo é aquele que está disposto a te abençoar, sabendo que isso pode fazer falta a nós, mas mesmo que isso me falte, não pode faltar ao meu próximo, não pode faltar quem precisa. A palavra de Deus não pode faltar quem precisa, mesmo que eu não ouça, o outro pode ouvir. O amor não pode faltar quem precisa, a graça não pode faltar quem precisa. Eu preciso deixar de olhar para o meu umbigo e olhar para quem está caído no meio da estrada. Igreja de Jesus, deixemos de olhar para o nosso umbigo, de viver só pensando em nós, de orar só por nós, pela nossa casa, e comecemos a olhar para o outro e digamos, Senhor, mesmo que me falte, mesmo que eu sofra, mesmo que doa, eu estou disposto a abençoar. Mas hoje a gente está muito egoísta, a gente só vem para a igreja para ser abençoado.
Pouca gente vem para a igreja e sai com disposição para abençoar. E hoje eu quero que você saia daqui sendo o próximo de alguém. Hoje eu quero que você saia daqui com a vida transformada. Ou então você é simplesmente um doutor da lei. E o que aconteceu? Jesus disse para aquele homem. Agora, ele pega azeite e vinho, cuidou daquele homem. Mas ele percebe que ali foram apenas os primeiros cuidados. Ele sabe que aquele homem está muito doente. E ele precisa de mais cuidado. E aí ele leva aquele homem para uma estalagem. Só que a estalagem devia ficar num povoadozinho. Agora imagine como é que você, com a cabeça e a roupa e a cultura de um samaritano odiado, vai entrar numa cidade com uma pessoa sobre o seu animal, quase morto. Aquele homem correu o risco de ser morto. Porque o povo da cidade podia dizer, olha, matou um judeu e é samaritano, vamos acabar com ele. Mas ele não pensou na própria vida. Ele saiu da zona de conforto. E Jesus Cristo hoje chama-nos, ó igreja de Jesus, para que a gente saia da zona de conforto. Para que a gente diga, Senhor, ainda que eu precise pagar preço, ainda que me custe caro, ainda que me doa, ainda que eu me arrisque, ainda que eu me complique, mas eu quero ser instrumento nas tuas mãos para abençoar. Chega de viver na zona de conforto. Pedir a Deus, Senhor, eu quero uma legião de anjo à minha esquerda, uma legião à direita, uma legião na frente, uma legião atrás, uma legião por cima, uma legião por baixo. Aquele homem ali sabia, rapaz, olha, pode ser que quando eles me virem lá, digam assim, esse homem é judeu. E foi bem esse aí que matou, então vamos matá-lo. Mas ele não está pensando nisso, ele está pensando, aquela pessoa precisa de ajuda. Então ele deixou de pensar em si. Hoje Deus nos chama a parar de pensar só em nós, pensarmos só em nós, e pensarmos no outro, em quem está sofrendo. Porque quando você pensa em quem está sofrendo, Deus começa a pensar em você. Porque eu nunca imaginei que eu fosse escolher isso. Que eu chego numa igreja como essa, boa, vejo um pastor abençoado e ele dizer, ó, começou com esse homem. Magrinho, 3 meninos numa bicicleta, eu e a mulher. Passava o dia todo vendendo frango aqui, olha o frango, e de noite ainda tinha garganta para pregar. E aí aquele homem levou aquele rapaz para uma estalagem. Só que ali ele faz mais. Ele diz, olha, eu vou voltar, estou indo continuar meu trabalho. E agora ele vai arriscar a sua própria liberdade. Ele diz, ó, está aqui 2 denários, era muito dinheiro. Hoje ninguém quer liberar dinheiro, a gente só quer receber. No mundo cristão hoje, a gente só fala em receber. Eu recebi. Pouca gente hoje está dizendo assim, eu ofertei, eu dei, eu abençoei. E aí, o que acontece? Aquele homem agora, ele chega e diz assim, está aqui 2 denários. Era muito dinheiro. Como é que você dá muito dinheiro para alguém que você nem conhece? É quando você tem o coração em Deus. É quando você se sente feliz por fazer o bem. É quando a maior recompensa é a alegria que você vê de ver uma igreja abençoada como essa. É ver gente como Estênio, que é fruto do meu trabalho, que andava com a caderneta. Ele sempre foi assim, estudioso. Ele andava com a caderneta de Gilberto. Eu tenho aqui um monte de perguntas. E hoje eu vou pregar. Fui pregar Estênio lá no Paulinho. E para chamar ele de pastor Paulo é difícil, porque ele foi criado comigo também. E eu vejo, mas a Cecília, que valeu a pena.
a gente sofrer aqui, o pessoal derrubar a mesa onde a gente estava pregando, de ter tanto demônio que tinha noite, de o demônio levantar o banco, caía um, entrar no outro. Aí aquele homem agora ele diz, olha, está aqui 2 denários. Cuida dele. E se você gastar mais, eu te pago quando voltar. Só que no mundo da Bíblia, a pessoa que não paga, ela vai vendida e ela se torna escrava até que ela pague a dívida. Então aquele homem, ele não está preocupado se ele vai ser assassinado, ele não está preocupado se ele vai ficar escravizado, porque ele nem sequer pensou, rapaz, se esse homem ficar doente 1 mês, e se esse homem ficar doente 1 ano, e se esse estalajadeiro cuidar dele, e quando eu voltar aqui a conta tiver desse tamanho, porque irmão, quem ama a Deus, quem é de Deus, não está preocupado no quanto. Quem ama a Deus não fica pensando, irmão, se você começar a pensar quanto custa, ai meu Deus, ai, e tempo, e esforço, e trabalho, você acaba não fazendo. Quem ama, faz. Aquele homem sabia, eu posso voltar aqui, e o homem dizia, rapaz, está me devendo tanto. Ele dizia, eu não tenho, então trabalha. Mas ele foi. Aí Jesus agora terminou a história, Jesus chega para o mestre da lei e diz, e aí? Qual dos 2 foi o próximo do que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele homem não podia dizer o nome samaritano, disse, aquele que o ajudou. Jesus agora vira a coisa de vez e disse, vá você e haja com ele. Meu irmão, você pegar um doutor da lei e dizer para ele, olha, você que todo mundo segue, você que é professor de todo mundo, agora eu coloquei diante de você um professor, e é um samaritano a quem você vai imitar e a quem você vai seguir. E Jesus diz, quem foi o próximo dele? Jesus fala de próximo na ativa, porque geralmente a gente quer que o outro seja o nosso próximo. A gente quer assim, ó Senhor, eu estou aqui precisando de ajuda. Então levante alguém para ser o meu próximo. Mas Jesus nunca ensinou isso. Jesus disse que nós devemos ser o próximo daquele que está caído. Curva sua cabeça. Hoje nesse culto de ceia, Jesus nos chama para agir na direção do próximo. Que existem pessoas que estão aí, sofrendo, perdidas, com fome, precisando de um ombro amigo, precisando de carinho, pessoas que nunca foram amadas, pessoas que são invisíveis aos olhos do mundo, pessoas que estão dormindo no relento, criança sem pai, esposa sem marido, gente na droga, gente na prostituição, gente embriagada, gente escorraçada, gente rejeitada, gente que não faz parte da nossa religião. Mas Jesus quer que a gente seja como aquele samaritano. Gente que se comove com a dor do outro. Gente que não consegue passar. Gente que não se acostuma com a maldade. Gente que estranha a maldade. Gente que estranha a dor. Gente que quer ser instrumento de Deus não apenas para ser abençoado, mas gente que quer ser o azeite que cura feridas, o vinho que purifica, a mão que socorre, que quer ser protegida. E Jesus diz, vai e faça igual. Que Deus abençoe.